Escola Bíblica Dominical, encontro certo do povo de Deus. Hora marcada, não posso atrasar. O Senhor espera pelos filhos seus. Durante a semana estudo a lição. Aos domingos sou o primeiro a chegar. Quero aprender mais, ouço com atenção. A Igreja Unida está em oração. Professor presente, vamos estudar. A minha classe é pontual, atenciosa e exemplar. Responde certo o questionário e a oferta sempre tem pra dar. Venha você participar também, tenha certeza que vai ser legal. Qualquer pessoa será bem-vinda à nossa escola dominical. Olá, meus internautas, professor, pastor Jonias da Costa Feitosa. Estamos de volta para sequenciar as gravações de vídeo-aula sobre a revista da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, estamos diante do segundo trimestre de 2018, editora Betel. Queremos agradecer de antemão a todos os irmãos que estão acessando nossos vídeos, aqueles que acessaram nossos vídeos no trimestre passado e nos outros trimestres. Queremos incentivá-los a ir até o nosso blog Net Dominical e ali ver o conteúdo que nós temos postado. Temos blog exclusivamente dedicado à Escola Bíblica Dominical. Portanto, todo um carinho, uma dedicação que nós temos para com a Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre nós vamos estudar lição 1, discernindo as bênçãos de Deus. 2, Deus cuida dos que se dedicam a Ele. 3, usando as lentes da fé e dos propósitos de Deus, disciplina e o processo educacional de Deus. 5, a responsabilidade de cuidar uns dos outros. 6, o temor a Deus e as atitudes corretas. 7, Deus espera de nós uma resposta. 8, os propósitos de Deus nos milagres. 9, é preciso buscar crescimento espiritual. 10, vivendo neste presente século. 11, o discipulado de Jesus e o serviço cristão. 12, nossas atitudes diante da palavra de Deus. 13, em Cristo somos mais do que vencedores. A temática deste trimestre é aperfeiçoamento cristão. A lição 1 do segundo trimestre de 2018, discernindo as bênçãos de Deus. Texto áureo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:13. Verdade aplicada, as bênçãos de Deus atestam o seu amor, cuidado e interesse por nós, visando alcançar toda a humanidade para a sua glória. Hinos sugeridos: 107, 126 e 459 da nossa harpa cristã. Objetivos da lição: cada objetivo referente a cada parte da lição. Nós temos 3 partes, então, nessa primeira parte, destacar a atitude abençoadora que caracteriza o relacionamento de Deus com sua criação. Na segunda parte, nós temos como objetivo analisar a bênção de Abraão e como a igreja é alcançada pelas bênçãos. E na terceira parte, mostrar aspectos de uma vida abençoada. Texto de referência encontramos em Gênesis, capítulo 12, versículos 2 e 3, também em Números, capítulo 6, versículo 24, Salmos 67, versículos 1 e 7, também Lucas 24, versículo 50. Meu querido irmão internauta, nesta lição abordaremos um assunto que destaca um dos aspectos das atitudes de Deus para com a humanidade e toda a sua criação.
bênção. Desde o princípio, esta atitude está presente, pois Ele é o Deus da bênção. Então, todas as atitudes de Deus, os seus desígnios, seus planos, seus projetos, estão voltados para abençoar o homem, para abençoar a criação. Tudo que Ele fizer é abençoado por Ele. Deus tem como intuito maior abençoar a todos. Deus não criou as coisas para amaldiçoá-las, não criou o homem para maldição, criou para bênção. Então, a bênção é a tônica na obra da criação. Nessa primeira parte, vamos estudar aqui o Deus abençoador. E aí os subpontos, abençoando desde o início, ênfase nas bênçãos temporais, classificação das bênçãos. Deus abençoador. Inicialmente iremos destacar a atitude abençoadora que caracteriza o relacionamento de Deus com sua criação, bem como identificar os diversos sentidos da palavra bênção nas Escrituras Sagradas e a importância de termos consciência de que Deus sempre age tendo em vista seus propósitos. Ou seja, as ações de Deus não são isoladas ou meramente acidentes de percurso. Elas não são separadas do processo existente na relação de Deus com suas obras, pois fazem parte do mesmo, visando alcançar o propósito divino. Provérbios 16, 4, Isaías 55, 11 e Romanos 8 e 28. Vamos tratar então de um Deus abençoador. Ele que tem o intuito maior de abençoar toda a sua criação, tudo o que ele fez. E as Escrituras Sagradas dão importância a este sentido da consciência de Deus sempre agir tendo em vista seus propósitos, e suas ações são ações para coroar toda a sua obra de feitio de suas mãos de bênção. Vamos ver nos subpontos o conteúdo de cada parte. 1.1 Abençoando desde o início. Precisamos discernir as bênçãos de Deus em nossas vidas, pois o fato de sermos abençoados não é meramente um acaso. Deus em tudo tem um objetivo. Ele abençoa o homem para que este venha a ser um canal de bênção e, dessa forma, os desígnios de Deus se cumprem conforme sua soberana vontade. Nota-se que, desde a criação, conforme relata o autor da revista, que Deus, além de criar, abençoa e instrui para que vivamos conforme o seu querer. Isso denota claramente que o eterno Deus é soberano de toda a criação. Tudo que existe, seja nos céus e na terra, depende de Deus para continuar a sua existência. Sem o poder mantenedor de Deus, todas as coisas criadas, tanto as animadas quanto as inanimadas, deixariam de existir. Como o apóstolo Paulo disse aos atenienses: Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17, 25 e 28. Então Deus, ele é soberano em suas atitudes e desde o princípio ele vem abençoando. Soberano quer dizer que ele não precisa tomar conselho com ninguém para ser um sucesso total. Ele não precisa tomar conselho com nenhum conselheiro. Ele é por si soberano, pode decidir e decidir sabiamente, e decidiu desde o princípio, abençoando a todos, a tudo desde o princípio. No subponto 1, 2, ênfase nas bênçãos temporais. Nós vamos tratar aqui nesse subponto, que eu considero o cerne da questão dessa lição, porque nós queremos entender por que há uma miscelânea no Evangelho de coisas pulverizando e envenenando a doutrina sã. Vários posicionamentos. Nós vamos ver aqui as correntes pensantes, as teologias que direcionam o Evangelho no presente século e que mudam as coisas e entendem que a bênção do Evangelho são bênçãos terrenas, simplesmente.
e que ser um bom cristão é ser abençoado terrenamente. Então vamos aqui. A Bíblia fala que Deus é abençoador, o que realmente é verdade. Porém, os excessos criados por algumas teologias que fomentam que o materialismo é a evidência do homem ser abençoado é antibíblica. Devemos nos resguardar dos absurdos criados por teologias que dá mais ênfase nas bênçãos temporais que nas bênçãos eternas. Como exemplo dessas teologias, tem a confissão positiva, triunfalismo e teologia da prosperidade, que foram citadas pelo autor. Mas existem outras que não têm respaldo nas escrituras sagradas. Essas teologias em suas igrejas utilizam as mesmas dinâmicas administrativas de uma grande empresa. Aqui, a fé torna-se um bem de consumo. Veja bem, irmão, bem de consumo. A escatologia bíblica é trocada por uma teologia puramente utilitarista. Nós temos aqui uma referência bíblica, duas referências bíblicas, Mateus 6:33 e Colossenses 3:2. Nenhum crente, a fim de ser abençoado, necessita aderir às formas inventadas pelos pregadores dessas teologias. A verdadeira bênção e prosperidade vem como resultado de um correto relacionamento com Deus, que é fruto de um coração obediente. Então, estas correntes citadas aqui pelo autor e outras mais que temos, pelo menos a confissão positiva, o triunfalismo, a teologia da prosperidade, muito conhecido no nosso meio ultimamente. O homem é abençoado sobremaneira no Evangelho, e se não for, se passar por desgraças, então ele não está sendo um bom crente. Vamos ver aqui, aprofundar um pouquinho nessas teologias para você entender melhor. A confissão positiva é um movimento que influencia igrejas neopentecostais, ou seja, igrejas pentecostais da atualidade. O neopentecostalismo é o novo pentecostalismo. Quer dizer, neo é novo. Tanto no Brasil quanto no mundo, tem origem no século XIX, quando esse pensador aqui é Sec William, quênio, nascido em 1867, passou a pregar influenciado pelas ideias de Phineas Park Schuster Kimbai, o nome dele, conhecido como curandeiro e hipnotizador, além de fundador de uma corrente chamada Novo Pensamento. Então, aqui, as características básicas as principais características desse movimento são a mensagem de prosperidade e saúde e os resultados alcançados nesses quesitos como prova de uma vida cristã correta. É o que eu vos falei. Se o indivíduo está próspero terrenamente, indo de vento em popa, então ele está bem do ponto de vista espiritual, é porque está muito bem. O que não é verdade. São exageros que precisam ser evitados. Na verdade, nós somos felizes porque Deus nos abençoa, mas não estamos isentos de passar por situações de adversidade, pobreza e outras coisas mais. E o Evangelho não encaminha bênçãos terrenas, mas sim bênçãos espirituais. O genuíno Evangelho nos reserva coisas eternas. Aqui nós teremos tribulações, conforme o próprio Jesus enfatizou. Então essa corrente pensante, a confissão positiva, ela encaminha um evangelho pervertido, enganoso, e que prega ao homem odierno bens materiais, coisas do presente século, cabedais materiais, carro conversível, casas, mansões aqui terrenas, tudo às mil maravilhas. E o Evangelho não encaminha isso. Vamos sequenciando e vendo a outra corrente, que são os triunfalistas.
São os mercadores da palavra de Deus que, desprezando a correta interpretação da Bíblia, aplicam de forma errônea os textos bíblicos em benefício próprio. Nós estamos diante de situações assim no presente momento. O triunfalismo é um dos principais ramos dos ensinos da teologia da prosperidade. Ele é uma ramificação da teologia da prosperidade. O fundamento teológico de tal ensino, portanto, encontra-se nas mesmas fontes do movimento da fé. Há duas realidades concernentes ao triunfalismo que precisam ser destacadas. Nós vamos destacar aqui. A primeira, de caráter sociológico, diz respeito ao atual contexto sociofinanceiro do povo brasileiro e ao espírito consumista alimentado pela mídia. É o consumismo característico do Ocidente em ação. A igreja é uma verdadeira empresa em que busca bens terrenos. O consumismo, o desejo desenfreado de gastar, de comprar, de vender, de adquirir bens, é o instinto de aquisição em ação. Os líderes triunfalistas abusam dessa realidade social a ponto de não prometerem apenas o necessário, mas o luxo, o sobressalente, o espetacular. Há igrejas aí que acham que ser crente é viver uma vida de luxo, tudo de bom acontecendo, espetacular, sobressalente em tudo. Diz que Deus nos chamou para sermos a coisa melhor que tem aqui na terra, do ponto de vista material. E não, nós vemos na vida dos homens de Deus, dos apóstolos, uma vida fracassada terrenamente, economicamente. Todos morreram pobres, mas porém com uma vida espiritual invejável. A segunda característica aqui que nós vamos enfatizar está relacionada à teologia e à falsa concepção de espiritualidade. Ensinam os homens a se aproximarem de Deus pelo que Ele concede e não pelo que Ele é. A bênção para eles é muito mais importante do que o abençoador. O triunfalismo é pecado. Então está aqui. Eles estão voltados para o que Deus concede, não para o que Deus é. Eu vou ser crente porque eu, sendo crente, eu vou ser abençoado terrenamente, eu vou adquirir bens, eu vou ter prosperidade. Então, há essas pinceladas aqui sobre o triunfalismo, essa teologia que está bem viva no nosso meio no tempo presente. E a teologia da prosperidade, que bem conhecida, que é também conhecida como Evangelho da Prosperidade, é uma doutrina religiosa cristã que defende que a bênção financeira é o desejo de Deus para os cristãos e que a fé, o discurso positivo e as doações para os ministérios cristãos irão sempre aumentar a riqueza material do fiel. Aqui. Ser crente é ser próspero. Já a própria palavra já está direcionando o rumo. Teologia da prosperidade. Se não tem prosperidade, precisa examinar e ver que não está sendo um bom crente, não está agradando a Deus. Essa é uma forma de pensar errada, totalmente divorciada do respaldo bíblico. A teologia da prosperidade tomou conta do nosso presente momento nas igrejas, e todas praticamente têm pelo menos uma pitadinha desse veneno que está sendo pulverizado na sociedade, na coletividade evangélica. Precisamos estar bem atentos quanto a isso. O comentarista foi feliz em abordar essa temática, inserindo esses temas e essas teologias tão difundidas nos tempos presentes, que estão enfraquecendo o nosso evangelho, o evangelho genuíno, e precisamos estar atentos quanto a esta teologia. Cuidado com a confissão positiva, com o triunfalismo e com a teologia da prosperidade. Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, isso você vai encontrar nos nossos vídeos aí, no nosso site, aí na internet, o Net Dominical,
estamos sempre trabalhando temas interessantes e você, através de vídeos, pode aprender mais. Você, como pastor, como líder da igreja, que está lidando com situações assim, às vezes, quem sabe, você está entrando por esse caminho, pensando uma coisa, quando na verdade é outra. Então, sequenciando, vamos aqui, a continuação da primeira parte, aqui, o último subponto. 1.3. Classificação das bênçãos. As bênçãos são concedidas por Deus, tanto materiais ou espirituais, e são discernidas conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus é a ótica, é o prisma pelo qual nós vamos enxergar. Quando a gente olha pelo prisma, no Sol, você vê as 7 cores, e Sir Isaac Newton foi o mentor disso. Ele é autor da teoria das cores, olhando pelo prisma, o Sol, a luz solar, e vendo as cores, a decomposição das cores do arco-íris. Então a palavra de Deus é o prisma pelo qual nós vamos enxergar as bênçãos de Deus. As bênçãos temporais são como pequena nuvem que aparece no céu, apesar de fazer alguma sombra, amenizando o calor do sol, trazendo algum tipo de conforto à pessoa, são afastadas pelo vento. Está aí a comparação do autor aqui, que essas bênçãos elas vão passando, elas não ficam para sempre. Aqui as coisas são efêmeras, são passageiras, e precisamos ver pela palavra de Deus a classificação das bênçãos, a categorização dessas bênçãos. Portanto, não podemos nos apegar a elas, pois são passageiras. Melhor que elas são as bênçãos eternas. Estas sim são relevantes para os servos do Senhor Jesus e devemos buscar em nossas vidas. Está aí. Buscar as bênçãos terrenas é estar buscando coisas efêmeras, passageiras. Buscar as coisas espirituais, as bênçãos celestiais, é estar buscando coisas eternas e para sempre. As chamadas bênçãos gerais são concedidas a todas as pessoas, independente de servir a Deus ou não, como, por exemplo, a chuva, o sol e mantimentos. Nós temos aí Mateus 5:45, Atos 14 e 17. Então, quando Deus faz chover, faz cair a chuva para todos, o sol, ele faz prosperar o mantimento, isso são bênçãos gerais, são concedidas a todas as pessoas. E aí nós precisamos entender e discernir isso. Deus também concede bênçãos individuais, Gênesis 24, 35, 36. Existem bênçãos específicas ao povo de Israel, Gênesis capítulo 17, versículo 8, e as que são destinadas para a igreja. Essas fazem referência à justificação, Gálatas 2, 16 e 21. Ao dom do Espírito Santo, Gálatas 3, 2. A herança espiritual do Filho de Deus, Romanos 8, 14. A vida eterna, Gálatas 3, 21. Romanos 8, 2. E a verdadeira liberdade que só encontramos em Cristo, Gálatas 4, 8 a 10 e 5 e 1. Jesus nos aconselhou a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Significa priorizar as bênçãos de Deus em nossas vidas e não as bênçãos dos homens e do nosso eu. Que os nossos pensamentos estejam voltados para a vontade de nosso Deus. Nosso caráter seja semelhante ao do Senhor. Sirvamos e obedeçamos a Deus em tudo. O que é realmente importante para você? As bênçãos temporais ou as eternas? Devemos ser firmes e escolhermos dar ao Senhor o primeiro lugar em cada área de nossa vida, e assim as demais bênçãos serão acrescentadas. Está aqui a classificação das bênçãos gerais, específicas, bênçãos direcionadas para pessoas, pessoalmente. Existe aqui bênçãos que precisamos discerni-las, entendê-las
e saber que Deus é o mentor de toda bênção e priorizar as bênçãos eternas, as bênçãos espirituais, as bênçãos transcendentais, porque as terrenas, apesar de serem boas, são passageiras, são efêmeras, né? E precisamos dar lugar a este Deus que é autor de toda bênção e priorizar, conforme vos disse, as bênçãos transcendentais. Deus é um Deus transcendente, na verdade. Quer dizer, ele transcende a todas as coisas. E como um Deus transcendente, ele concede bênçãos gerais, faz cair chuva, faz o sol brilhar para todos, prospera a toda a humanidade. Mas como um Deus emanente, ele está presente e concede bênçãos espirituais, ele cuida de cada um. É um Deus que está presente e conhece os nossos dias, nossa vida, nosso pulsar de coração, nossa forma de pensar. Ele está aí junto a ti, no teu leito. Aleluia. Cada dia que amanhece, como Deus emanente, ele está presente, te acalentando, te dando forças, te dando orientação, te dando bênçãos específicas. Aleluia. Mas, na verdade, precisamos priorizar as coisas transcendentais. Vamos para a segunda parte. A bênção de Abraão e a igreja. Nesse tópico, analisaremos as bênçãos prometidas ao patriarca Abraão e como a igreja é alcançada pelas bênçãos, sempre tendo em mente as escrituras sagradas. Portanto, não se trata de que a pessoa quer ou pensa, mas sim do que a Bíblia declara. E aí nós vamos ver aqui que Deus abençoou o nosso genitor, o nosso pai Abraão, para através dele sermos abençoados todas as nações da terra. A bênção foi dada a Abraão até que chegasse à igreja. Nós vamos ver aqui a identificação, ou identificando a bênção de Abraão, a bênção de Abraão e os propósitos de Deus, as bênçãos, ou a bênção de Abraão no Novo Testamento. Vamos contextualizar as bênçãos dadas a Abraão, vendo desde os primórdios até o Novo Testamento. Conteúdo da segunda parte, vamos o 2:1. Identificando a bênção de Abraão. Ao abençoar Abraão, Deus tinha em vista um propósito bem maior. A bênção não se restringiria somente a ele, mas a vontade de Deus era redimir e restaurar a comunhão do povo com ele. Não era uma bênção apenas para ele, apesar de ser direcionada a ele. Deus, no afã de abençoar todas as nações da terra, criou esse personagem e o abençoou, e o identificou e apresentou a toda a humanidade. Que Abraão, ele é um referencial para o islamismo. Conforme vocês sabem, Abraão é o genitor que deu origem ao islamismo. Ismael, filho de Agar, a escrava que foi despedida por Abraão, ela tem essa prole. Abraão tem, através dela, a prole do islamismo, que encaminha o islamismo. E o judaísmo, Abraão é um referencial no judaísmo e também no cristianismo. Abraão é o nosso pai na fé, o pai das alturas. O próprio nome já está dizendo, pai das alturas. É o nosso pai na fé. E a bênção maior veio para ele, para através dele sermos abençoados. E aí Deus cria um povo exclusivo e abençoado, que seria Israel. A nação formada por Deus deveria ser uma nação que anunciaria os planos de Deus a todas as demais nações. Aí nós temos o judaísmo. Abraão é o grande mentor, administrador desta grande religião, o judaísmo, porque através do judaísmo as demais nações da terra alcançariam Deus. Seria uma nação, um modelo de bênção e prosperidade que atraísse as outras a servir a Deus
abençoador e criador de todas as coisas. Abraão foi um homem obediente ao chamado de Deus. Tudo que fazia era por meio da fé. Deus prometeu abençoar Abraão e torná-lo famoso, mas havia uma condição: ele teria de obedecer a Deus completamente. A bênção está na atitude de obedecer. Abraão, movido pela fé e obediência, saiu de sua casa e viajou para uma nova terra, onde Deus prometera estabelecer a grande nação formada por seus descendentes. Abraão partiu em direção à promessa de Deus para um futuro de bênçãos ainda maiores. Deus pode estar tentando levar você a um lugar onde poderia ser de grande proveito para ele. Não deixe que o conforto e a segurança o façam perder o plano de Deus para a sua vida. Deus está levando você para um bom lugar. Como Deus fez com Abraão, o escolheu, o notabilizou, escolheu para ser modelo, para ser uma bênção, você também será uma bênção, porque ele escolheu Abraão para que você fosse abençoado. E aqui, identificando a bênção de Abraão. Abraão foi chamado e foi abençoado, foi colocado em destaque para ser paradigma para todas as nações da terra. Subponto 2.2, a bênção de Abraão e os propósitos de Deus. O plano de Deus na vida de Abraão não se limitava somente à sua pessoa, mas o propósito do Criador era que estas bênçãos abrangessem a toda a humanidade. Daí nós já estamos ventilando isso ao longo desse tema, que o propósito de Deus não era abençoar especificamente só Abraão, mas através dele notabilizar a bênção a todas as pessoas da terra. Deus queria se revelar ao seu povo como um Deus abençoador, redimindo e restaurando a comunhão com ele. Através da descendência de Abraão, Deus abençoaria todas as famílias da terra. Hoje em dia, a Igreja do Senhor tem essa mesma missão de transferir as bênçãos do Criador. A Igreja deve ser luz e sal da terra para todos que ainda não conhecem a Deus. Está aí. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra, que vai dar o sabor, que vai dar o tempero à comida. Mas para esse fim, é preciso que cada cristão tenha uma vida digna de confiança, vivendo a verdade conforme a vontade de Deus. Assim a igreja será um canal de bênçãos para aqueles que desejam ter uma vida abençoada. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as verdades ou virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Está aí. A bênção de Abraão e os propósitos de Deus. Como vimos, ele chamou Abraão para um propósito maior, abençoar não somente ele, mas a todas as nações da terra. 2:3, a bênção de Abraão no Novo Testamento. Vamos pegar essas bênçãos e contextualizar no Novo Testamento. O apóstolo Paulo mostrou que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que têm fé e não aqueles que obedecem à lei. Gálatas 3:9. O próprio Abraão foi salvo pela fé. Gênesis 15:6. Todos os crentes em qualquer época e de qualquer nação compartilham a bênção de Abraão. Essa é uma promessa que traz muito conforto, uma grande herança para nós e um sólido fundamento para a nossa vida. Observe que as bênçãos de Abraão no Antigo Testamento estão correlacionadas com o Novo Testamento. Paulo esclarece que a mesma fé de Abraão é identificada com a dos cristãos, pois se Abraão creu no que Deus prometeu, Hebreus 11:8-10, também os crentes o fazem o mesmo quando creem nas promessas que Deus fez em seu Filho Jesus, Hebreus 9:15. E temos 10:23, 2 Pedro 3:13, 1 João 2:25.
Abraão creu que Deus era poderoso para cumprir a sua promessa. Ora, também os crentes, quando creem na promessa de que em Cristo receberão o dom da vida eterna, não duvidam que Deus é poderoso para cumprir sua palavra. Filipenses 3:21. Nesse aspecto, a fé de Abraão e a dos cristãos se harmonizam plenamente. Entende-se que por meio de Cristo passamos a desfrutar das bênçãos espirituais prometidas a Israel. Romanos 15:27, Hebreus 8, de 8 a 12. Deus manteve a promessa feita a Abraão, Gênesis 17, de 7 e 8, e não a revogou, embora milhares de anos tenham se passado. Ele salvou Abraão pela fé e abençoou o mundo por meio do patriarca ao enviar o Messias como um dos seus descendentes. As circunstâncias podem mudar, mas Deus permanece constante e não quebra as suas promessas. Ele prometeu perdoar nossos pecados através de Jesus Cristo. E podemos ter a certeza de que o fará. Então está aqui, foi através de Abraão que veio Jesus Cristo. Então Jesus Cristo encaminha o Evangelho. Aqui no Novo Testamento, o personagem central e maior, agora, não é Abraão, mas é Jesus Cristo. Aliás, Jesus é o tema de toda a Bíblia e é o personagem central de toda a Bíblia. Mas aqui, agora se materializa as bênçãos prometidas a Abraão em Cristo Jesus. Fomos abençoados. Todas as nações da terra terão a bênção em Jesus Cristo. Aleluia. Vamos para a última parte, a terceira parte da nossa lição, para fecharmos este assaz importante tema desta primeira lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Aspectos de uma vida abençoada. Vamos ter cuidado aqui com as teologias que nós citamos, né? Porque não é a bênção maior do que o abençoador. Precisamos entender isso. Somos abençoados porque servimos a Deus. Ou servimos a Deus e aí somos abençoados. Encerrando essa lição, vejamos alguns aspectos presentes na vida do discípulo de Jesus que autenticam a ação abençoadora de Deus na vida dos seus, bem como alguns propósitos revelados neste tempo da nova aliança, visando não confundir com o significado fundamental da bênção do Antigo Testamento, Hebreus 8, de 6 a 13. Você pode até me perguntar, mas pastor Jonis, então, ser crente é simplesmente sofrer? Você prega o sofrimento? Ser crente não pode ser bem de situação, ter vida financeira boa? Olha, precisamos entender esse mistério agora. A última ação de Jesus Cristo, a bênção do relacionamento com Deus e a bênção e a aprovação divina. Nós vamos ver nesses subtópicos aqui e entender isto. Nós podemos ser abençoados financeiramente. De antemão, posso dizer isso. Mas não podemos colocar as bênçãos terrenas além das bênçãos transcendentais, das bênçãos que serão para sempre. O Evangelho nos encaminha os céus, não fazenda de boi e gado. É isso que precisamos entender. O Evangelho não nos encaminha propriedades terrenas, não nos encaminha vida financeira próspera. Não. O Evangelho encaminha vida eterna, vida para sempre, morar com o Senhor nas mansões celestiais, ter uma vida feliz no além, porque aqui nós teremos só de tribulações, problemas. Mas podemos desfrutar aqui das bênçãos, aqui, se servimos a Deus. Vamos ver. O conteúdo dessa terceira parte. A última ação de Jesus. Diariamente Jesus abençoava seus discípulos com todas as boas dádivas enquanto andava com ele. Por onde Jesus passava, ele abençoava. Diariamente, dioturnamente. A ação de Jesus Cristo era abençoar. Agora,
no momento de sua ascensão, sua última ação não poderia ser diferente. Jesus era elevado ao céu, mas não deixou de abençoar seus discípulos. Dessa vez, Jesus abençoou seus discípulos com as mãos levantadas. Era a função do sumo sacerdote colocar a bênção sobre o povo, número 6 e 23. Agora, ao se despedir deles, o Senhor revelou-se como seu verdadeiro sumo sacerdote. A partida de Jesus ao céu não é fim da bênção de seu povo. Agora, ele voltou ao céu e junto ao Pai Celestial está intercedendo por nós, ou seja, é a continuação da bênção na vida de seus seguidores. Vamos aqui para a referência bíblica. Aqui nós temos João 3 e 13. Os discípulos do Senhor louvavam e enalteciam a Deus por tudo o que haviam vivenciado. As bênçãos, ressurreição e exaltação de Jesus à direita de Deus devem ser a razão dos nossos incessantes louvores. Está aqui. Jesus como um modelo de sumo sacerdote abençoador, que levantou as mãos e abençoou os seus discípulos. Temos uma ação de bênção para os seus seguidores. Porém, a tônica são as bênçãos do além, as bênçãos espirituais. E se nós formos ver, nós vamos ver que os apóstolos tiveram vidas sinistras terrenamente. Morreram de forma solapadora, de forma sinistra. Então, a bênção não está encaminhada simplesmente para o terrenal, mas para o espiritual. Todos os apóstolos eram homens detentores de dons extraordinários. Por exemplo, João foi levado para a ilha de Patmos porque, segundo o imperador, ele era um deus que não podia estar no meio das pessoas. Era uma forma era um tipo de Deus, por isso precisava ser isolado, tanto poder que tinha na sua vida. Paulo, até os aventais curavam os enfermos, foi cortado miudinho, levado para lugar ignorado, numa prisão em um nosocômio em Roma, lá uma prisão masmertina, que era um sepulcro de vivos. Nós temos Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo. Então tiveram vidas sinistras, de verdadeira infelicidade terrenal, porém detentores de vida. Pedro, até a sua sombra, curava os enfermos. Não era brincadeira, era um homem de poder extraordinário, de bênçãos. Aleluia! O Evangelho nos encaminha bênçãos espirituais. Meu irmão, não fique triste, você está na sua casinha aí, humilde, e muita gente dizendo que você não é crente porque você não é um bom crente porque não tem prosperidade financeira. Não, mas você é detentor de dons espirituais. Quando você coloca a mão, os enfermos são curados. Quando você impetra a bênção, o Senhor responde, aleluia. Você está levando a palavra de Deus a vidas que estão carentes, está arrebatando das garras do inimigo muitas almas. Você tem as bênçãos celestiais, as coisas incomparáveis. Muita gente admirava os apóstolos. Teve alguns até que sugeriram comprar os dons dos apóstolos, não conseguiam, porque eles eram pobres, mas eram ricos espiritualmente. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Quantos que não têm nem bem o que comer nesse dia, mas estão felizes, cheios do amor de Deus. A bênção do relacionamento com Deus. E eu já até antecipei esse ponto. Uma vida abençoada não é resultado do sucesso financeiro e nem de ausência de sofrimento na vida do crente, como muitos pensam, mas sim da obediência a um correto relacionamento com Deus. O propósito de Jesus disse que no mundo tereis aflições, João 16 e 33. Está aí, irmão. Então, eu estou baseado aqui no texto bíblico do autor, do comentarista, e
da contextualização bíblica, que as bênçãos, elas não devem ser colocadas ou priorizadas além, as bênçãos terrenas, além das bênçãos espirituais. Precisamos aprender isso. Somos, às vezes, pobres financeiramente, porém ricos espiritualmente. E o propósito do Evangelho é essa riqueza no mundo espiritual. Último subponto, bênção e aprovação divina. A prosperidade é uma bênção de Deus ao homem. Provérbios 10 e 23. Até mesmo os incrédulos enriquecem em decorrência desse favor. Conhecemos isso na teologia como graça comum, um favor divino dado aos homens indistintamente. Isso é uma graça comum, um favor não merecido a qualquer pessoa. Essa graça que faz a chuva vir sobre os bons e os maus, está aí o registro em Mateus 5,45. Quando se negligencia esse importante princípio, é fácil transformar o trabalho em mero ativismo em vez de algo prazeroso. Reconhecer o Senhor como a fonte de toda bênção é a melhor forma de proteger-se da ganância que persegue alguns que possuem riquezas. Salmo 127, versículos 1 e 2. Então está aqui o comentarista falando sobre a bênção e a aprovação divina. Não podemos ter essa ganância pela prosperidade terrena em detrimento da prosperidade espiritual. O que é mais importante são as bênçãos espirituais e não as materiais, as terrenais. Que bela lição nós tivemos aqui. Meu caríssimo irmão, as bênçãos de Deus nos fazem prosperar, na verdade. Está o registro em Provérbios 10, 22. Porém, não podemos nos esquecer da nossa responsabilidade de sermos bênção na vida do próximo, e mantermos em mente as bênçãos a serem desfrutadas na eternidade e que nossa vida deve ser para a glória de Deus. Aí está uma realidade. Precisamos abençoar aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que nos circunscrevem, e notabilizar essas bênçãos, as bênçãos eternas. Não ficar pregando um evangelho da prosperidade terrena, que você pode ter carros conversíveis, mansões, pode ter, mas isso não é prioridade. E ser um bom crente não é ter prosperidade. A gente está tão acostumado a ver pessoas até argumentar, dizendo que se a pessoa vive na pobreza é porque não está sendo um bom crente. Isso se incompatibiliza com as vidas dos apóstolos, dos discípulos de Jesus Cristo, uma gama de homens de Deus que foram forasteiros, peregrinos, perseguidos, não tinham nem lugar para dormir. O próprio Jesus não tinha uma casa para... Ele disse, as raposas têm os seus covis e as aves têm os seus ninhos, e eu não tenho onde reclinar a cabeça. Quer dizer, e todos os apóstolos, discípulos, veja como morreram. Policarpo morreu na fogueira, João não chegou a morrer, mas foi levado para a ilha de Pátmos e ali padeceu sobremaneira. Primeiro ele foi levado para uma caldeira quente, e outros foram esfolados, flechados, pobres, financeiramente, porém rico. Bastava uma palavra de um apóstolo desse direcionada a alguém e ele seria curado. Veja o exemplo de Pedro na Porta Formosa. Não temos ouro nem prata, mas o que temos isso te damos. No nome do Senhor Jesus, levanta e anda. E o homem levantou
Eles não tinham ouro nem prata. O evangelho não era um evangelho do encaminhamento do ouro, da prata, do diamante, das riquezas, da prosperidade terrena, mas era o evangelho das coisas transcendentais, da vida eterna com o Senhor Jesus. Deixo aqui o questionário. Você pode pausar o vídeo e ver as questões. Que Deus nos abençoe.